Olá pessoal, muito bom dia a todos. Aqui com um vídeo hoje bem interessante em relação a perguntas e a dificuldades que eu vejo aí dos operadores em relação a erros comuns aí operacionais. Erros que estão muito próximos aí do nosso dia a dia, que atrapalham a vida de muitos operadores aí, da maioria dos operadores nos trades. Então eu resolvi colocar um pedaço hoje da apostila, inclusive nova apostila aqui para vocês. Ó. Eu coloco para vocês uma apostila com índice aqui, muito legal, inúmeras informações aqui para vocês, conteúdo gigantesco. Então nós temos uma apostila aqui de 193 páginas, muito legal aqui com o método Olive e com as minhas adaptações aí para o mercado brasileiro, tá bom? Então vamos colocar aqui em relação ao último capítulo aqui com os erros comuns no mercado. É só colocar aqui e vamos lá, ok? Aqui, pessoal, eu tenho falado que os erros operacionais aí acabam influenciando substancialmente no resultado. Todo mundo que opera sabe disso, entende disso. E aqui eu coloco um dos erros mais comuns que eu vejo por aí, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar outros também. Olha só, por exemplo, nós temos aqui uma situação de CDB, ok? Então, quem faz as mentorias e quem vê os meus vídeos também sabe que isso aqui é um CDB, né? Esse padrão aqui é um CDB. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco candles de queda. Esse candle aqui é um de reversão, ok? Não existe CDB sem candle de reversão. E nós podemos então entrar na ponta comprada nessa situação, nesse setup, ok? Observado pela volta aqui desse candle de reversão. O pessoal também entende na mentoria que esse aqui não é o CDB de maior qualidade, tá? Isso aqui não é o objetivo desse vídeo, mostrar os CDBs de menor e maior qualidade. Mas eu digo para vocês que esse não é um CDB de maior qualidade, ele tem baixa qualidade. Porém, ele continua sendo um CDB, ok? O que acontece? O alvo desse CDB é na região da média móvel de 20 períodos. Então, se você entra na superação desse candle, o alvo é aqui. É um alvo que às vezes ele torna-se, às vezes ele é curto, às vezes ele é mais longo. Nesse pedaço aqui ele é relativamente curto para você chegar até a média móvel de 20 períodos. O que acontece? O pessoal que estuda e conhece o método Oliver também sabe que esse par aqui, ó, é um bear 180. E detalhe, esse bear 180, ele está junto das médias, assim, perfeito para uma queda. Tá? Então esse aqui é um bear 180. Então tá aquela coisa, pessoal, vamos seguir a tendência, né? Então o pessoal vende aqui e toma ré, né? Toma ré, é estopado esse bear 180. O que acontece, um erro mais comum aí que acontece é o seguinte: inicialmente, quem conhece aí o operacional, inclusive é o meu operacional, nesse momento eu estou comprado aqui nesse candle, ok? Esperando o meu alvo, certo? Eu não sou influenciado por nada que acontece entre a minha entrada e a minha saída, ok? Eu não, por isso que eu não fico colado no mercado e por isso que eu gosto aí dos 5 minutos. Inclusive pelos 2 minutos existem padrões aqui mais riscados no gráfico, mas os 5 minutos às vezes também risca, como esse exemplo. E o que acontece muitas vezes é que ele te induz a, por exemplo, entrar aqui, né, na compra, aí você vê um padrão de venda aqui, você faz o stop. Você estopa, ou seja, você perdeu esse pedaço aqui, né? Você perdeu esse pedaço aqui, foi um stop loss, né? E entrou na ponta vendida para descer. Aí o que acontece? Você toma uma ré e estopa aqui. E o trade inicial do CDB dá o gain aqui. Ou seja, você deixa de ganhar o CDB, você deixa de pegar o ganho do CDB, né? Estopa, vira a mão e ainda toma ré na virada da mão. Então, ao invés de ser um gain,
você toma 2 loss. E isso aqui acontece muito. O mercado vai fazer isso com você. Não é todo dia, mas ele vai fazer isso com você. Isso talvez seja o erro mais comum do mercado, né? Um erro operacional mais comum do mercado. Entendeu? Ficar olhando demais para a situação, olhando demais para o gráfico e ver que o seu trade não vai e vira a mão numa situação que o mercado te possibilita virar essa mão. Então, nas minhas adaptações aí pelo método Oliver, eu só viro a mão em uma situação específica, em um setup específico. Eu não fico virando a mão toda hora, tá? Porque isso aí pode te dar um loss na hora que, no momento que poderia te dar um gain, ok? Então, ficar demais na tela, colado muito na tela também tem esse problema. Então, na hora que eu entro numa operação, se eu estou numa operação de compra, tá? Essa operação de compra, ou ela me dá a saída, ou ela me dá o stop. Tá? Eu não fico observando demais os padrões gráficos, não, a não ser o setup em específico, que me permite então uma virada de mão. Mas aí isso é ensinado aí diretamente na mentoria, qual que é a situação ideal. Então o que acontece? O que eu posso fazer sim é não entrar nesse CDB aqui, por exemplo, pela baixa qualidade. Então o que acontece? Se você opera com lotes menores, com poucos lotes, não consegue dividir melhor os seus lotes, talvez este seja o ponto que você não deva entrar num CDB, porque ele tem baixa qualidade. Então, quem tem lotes menores, quem opera com lotes menores, deve escolher mais os trades do que os lotes maiores, do que quem opera com lotes maiores. Isso aí é um diferencial em relação ao capital. Por quê? Quem, por exemplo, eu vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem opera com 10 minis, por exemplo, tá? Quem opera com 10 minis, se é um CDB de baixa qualidade, vamos supor que você escolhe um CDB de maior qualidade, você entra com 6 minis, né? Um CDB de menor qualidade, você entra com 4 minis, por exemplo, ok? É um exemplo somente, né? Agora, quem entra, por exemplo, quem opera, por exemplo, com 2 minis, né? Quem opera, por exemplo, 2 minis, dividir, primeiro, um CDB já é de contra-tendência. Supostamente um candle, observem que de 10 aqui, ó, eu estou no 6, eu estou no 4, né? Aqui, quando eu estou entrando com 4 minis, eu estou entrando menos da metade dos 10, né? Eu estou entrando com menos da metade dos 10 minis. Como eu vou entrar? Como eu vou tirar aqui menos da metade? A metade aqui é 1. Eu não tenho como entrar com menos de 1 mini, né? Eu não tenho que entrar com menos de 1 mini, eu não tenho condição de entrar com menos de 1 mini, né? Então, assim, esse é o diferencial em relação a operar com mais ou com menos lotes. Não é que não é possível operar com menos lotes no mercado brasileiro, até mesmo porque eu tenho mostrado isso no Instagram. Eu tenho colocado, então, operando com 1, 2 lotes no máximo. Ok? Mas o que acontece? Tem que saber esse diferencial. Esse diferencial é indispensável para você obter consistência no mercado brasileiro. Ok? Então, a entrada aqui, ó, isso é um erro operacional. Se você está entrado na ponta comprada, o interessante é você esperar a sua saída com o seu stop. Ou então, às vezes, você tem uma parcial aqui no meio, tudo bem, e aí coloca o stop no break-even. E aqui você teria feito um gain, né? Voltou aqui, estopou no break-even. Pelo menos você ganhou esse pedacinho aqui, né? E depois estopou no break-even. Mas o que acontece? Na hora que você está numa situação de compra, né? E devido a uma formação de outro candle, você vira a mão para a venda, isso é um problema de você tomar stop nas duas pontas e deixar de pegar o inicial. Isso abala a sua confiança como trader. Então é bem complicado você fazer isso. Tá? Bem complicado. Isso aqui é um erro, tá? Isso é um erro comum aí no mercado.
um erro comum no mercado, certo? Ok, nós temos outros erros aí que acometem aos players, né? Nós tivemos aqui um exemplo, ó. Nós tivemos um exemplo aqui, ó. Outro erro, né, é em relação a stops curtos demais, principalmente no mercado brasileiro de mini índice e mini dólar. Então nós estamos operando aqui pelos 5 minutos, tá? Pelos 5 minutos nós temos esse maravilhoso VSS aqui, ó, né? Maravilhoso VSS, uma queda, 3 candles de repique. Nós temos um candlezinho vermelho aqui, maravilhoso VSS, ok? O que acontece? Muitos players colocam aqui, ó, vendem e colocam o stop aqui, né? E isso aqui não chega a dar 1 para 1, ó, não consegue sair, stop aqui, né? Tomaram um stop aí de 8 pontos, né? O que acontece? O mercado brasileiro tem esses detalhes da questão de stop curto demais. Então é um problema operar no mercado brasileiro com stops curtos demais. O que acontece? Na hora que você tem, então, stops longos demais para contas menores devem ser evitados. Mas stops curtos demais não vão proteger você e no final não vão ajudar você. Stops curtos demais. Observem que esse VSS aqui, ele foi a conta de voltar nesse ponto aqui, ó, e cair novamente. E esse cair novamente, deram aqui 15 pontos quase, né? A menos que você seja um cara assim muito atento, muito esperto, né? Que você vende aqui, estopa, e como tem essa TT aqui, essa top in tail aqui, você resolve vender de novo com stop aqui, né? Você acaba tomando um loss na operação. Só que tem que lembrar que essa entrada, entrada novamente, stop novamente, além de você poder tomar 2 stops, você também aumenta muito a questão dos seus emolumentos, da sua corretagem. Hoje a corretagem, em muitas corretoras hoje, até a corretagem é zero, né? Então ela não influencia tanto assim, porém os emolumentos subiram demais. Os emolumentos sumiram demais, principalmente no dólar, por exemplo, os emolumentos estão caros. Então você fica brincando da questão de tomar stop curto, voltar a virar a mão, você no final das contas, na corretagem, na nota de corretagem final, você vai ver que esses emolumentos acabam pesando. Ao longo da semana eles vão pesando. Se você é um trader que entra mais pesado, né? Inclusive isso dificultou bastante a questão do scalping, tá, pessoal? Ficar fazendo scalping demais com lotes muito pesados aí no dólar, eles foram dificultados pela bolsa, pela própria bolsa em relação aos emolumentos. Estão muito caros esses emolumentos. Na hora que você vai ganhando grana, depois você vai ver a nota de corretagem. A nota de corretagem tem ficado bastante alta se você opera bem pesado no dólar, por exemplo, em relação aos emolumentos. O mini índice até que não, mas um mini dólar ficou bem caro os emolumentos, tá? Então o que acontece? Esse negócio de ficar entrando e saindo toda hora, virando a mão toda hora, no mercado brasileiro ele deve ser analisado com mais cautela também, ok? Então deixando para vocês realmente aqui alguma coisas aí, detalhes aí da apostila que eu queria compartilhar com vocês para melhorar, né, a ideia aí de vocês no mercado, o posicionamento de vocês no mercado, ok? Isso que eu queria deixar para vocês aqui. Bom final de semana e mais vídeos virão.